Opa, e aí? Guion aqui. E o vídeo de hoje vai ser sobre a existência humana. A existência. O que pensar dela, não é mesmo? Aonde, se os pensamentos se aprofundarem demais, nós podemos chegar a uma conclusão incompleta. Esse vídeo vai ter um pensamento mais voltado à ideia cristã. Então veja bem. Tudo tem uma criação e tudo tem o seu criador. Aonde temos a criação, a princípio, logo se pensa que tal coisa foi feita com um propósito, com uma missão para se cumprir, correto? Seguindo essa linha de raciocínio, Deus, ele fez os céus e a terra. Mas para quê? Para que toda vida que for habitar na terra tenha justamente um ambiente vital e totalmente habitável. Deus, ele fez animais. Para quê? Para que todo um ecossistema e toda uma cadeia alimentar possa estar totalmente equilibrada e em total harmonia. Agora, por que Deus fez o ser humano? Muitos se perguntam isso com uma ideia voltada a erro, que o ser humano foi um erro. No caso, o erro vou deixar para depois nesse vídeo. Agora, sobre a existência humana, o intuito sempre foi servir a Deus. Passar-se o tempo na terra como santos e andando em um caminho reto, e depois habitar junto a Ele no reino dos céus. Deus, ele se sentia sozinho, ele queria demonstrar o seu amor e por que não criar seres que o adorassem e tivessem total livre-arbítrio sobre suas vidas? Assim se fez o ser humano. Deus, ele deu esse livre-arbítrio por qual motivo? Ele fez o ser humano justamente com o intuito que ele tivesse uma certa liberdade, se sentindo feliz e servindo ao teu Criador. Porém, Deus já sabia que o pecado e o erro iriam aparecer em uma hora ou outra. Adão e Eva tinham um paraíso. Deus falou que tudo era deles, mas que não comessem do fruto proibido. Era simples. Ah, mas se Deus queria que os seres humanos os servissem a princípio, porque Ele, além da criação das maravilhas, fez o pecado? O pecado sempre foi um teste de Deus. A ordem é simples: não cometa. No caso de Adão e Eva, não comeis do fruto. Esse teste é um teste de fidelidade, para Deus ver realmente se os humanos iriam 100% servir a Ele ou não. Deus ensinou o certo e o errado. Quem cometeu o errado foi quem? Exato, o ser humano. Agora, veja bem, sobre os erros e os pecados que vemos no mundo afora foram escolhas, e escolhas essas que somente o ser humano cometeu. Entende? Com esse exemplo que eu dei agora, Deus é o grande vilão de fome no mundo? Não. Ele é o causador de tanto ódio e violência no mundo? Não. Ele fez o certo e o errado. Nos mostrou cada um deles. Pessoas inocentes que passam por dificuldades na vida e Deus não se manifesta 100% do tempo, não é porque Ele despreza esse tipo de pessoa. Pelo contrário, Ele escolhe justamente os fracos da fé para que os sigam. Porém, às vezes essas pessoas não foram ensinadas sobre Deus, ou nem tiveram chance de saberem por si só. Isso é consequência do ser humano. O único objetivo principal que o ser humano tem e simplesmente não faz. Depois que Adão pecou junto de Eva, o nosso sangue está voltando ao pecado. Por consequência, pelos atos de Adão e Eva, nós que viemos depois temos dificuldades ainda mais sobre o pecar. Hoje em dia, é muito mais fácil pecar. Por isso que hoje as pessoas que
que têm uma visão muito errada sobre o ser humano. Não é um erro, pelo contrário, é uma das obras mais lindas de Deus. O erro é o próprio ser humano que comete. A maldade que existe no ser humano foi o próprio que implantou em seu coração. Deus, ele não se arrepende de ter criado o ser humano, mas em muitos momentos teve raiva e queria destruir de uma vez e criar humanos puros. Mas alguns próprios humanos o impediram, dizendo que isso não era certo. Até porque uma grande parcela de pessoas tem um coração maldoso, mas mesmo que pequena, existe uma parcela que pensa em Deus e tem seus pensamentos voltados à obra de Deus. Então, na minha opinião, Deus ele não se arrepende. Entretanto, se ele teve esse desejo de exterminar a maldade, no caso, os humanos, algumas vezes ele está chateado em ver o que a sua criação se tornou e não pelo o que ele fez. Afinal, não é à toa que nos finais dos tempos Deus vai aniquilar essa terra com fogo, mas levando consigo apenas as pessoas que realmente o aceitaram e confirmaram que Jesus foi o seu Salvador e que morreu na cruz em prol do perdão de nossos pecados. E se for pensar nesse lado, a única exceção que existe sobre nós, sobre a nossa fraqueza, no caso, o pecado que está em nossas veias, a única exceção que nos leva a Cristo é apenas nos humilhar perante Ele. Afinal, nós não temos acesso aos céus. Ninguém tem. Absolutamente ninguém. Apenas a misericórdia de Deus deve cair conosco. E aceitar e confirmar que Jesus foi o nosso Salvador. Essa é a única forma de entrarmos nos céus. Tirando isso, infelizmente estamos todos fardados a entrar no inferno. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado até aqui. Espero que tenha entrado no seu coração que essa obra de Deus, chamada ser humano, não foi um erro, mas sim uma das, se não a obra mais linda que Deus criou. O pecado e a maldade são apenas resultados dos atos que o próprio ser humano cometeu. E lembre-se, isso é só a opinião de um garoto de 16 anos. E até a próxima.